Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é briga entre vizinhos. O que fazer? O que o síndico deve fazer nessa situação? É uma situação difícil. Bom, antes de apresentar os nossos convidados, eu convido vocês a seguir o nosso canal, acionar o sininho, compartilhar, dar seu like, para a gente disseminar informação de qualidade e que nós juntos profissionalizemos esse segmento tão importante para a sociedade brasileira. Os nossos convidados, vou apresentar eles para vocês, vem comigo, são Núbia Maria Ferreira, síndica profissional, gerente de projetos, pedagoga. Núbia, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso. E Ricardo Costa, síndico profissional, advogado, especialista em segurança pública. Ricardo, bem-vindo ao programa. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Ricardo, começar com você. É um tema carne de pescoço, né, pra gente discutir, porque briga de vizinhos e o síndico. Normalmente é uma briga exclusivamente entre vizinhos que não tem interferência, não incomoda os demais moradores, não seria assunto do síndico, não seria assunto pertinente ao condomínio, e sim a dois indivíduos ali que deveriam se resolver. Mas na prática... Na prática é outra, Ricardo. Antigamente dizia-se que briga de marido e de mulher não se coloca a colher. Mas isso é uma mentira, né? Nós estamos em 2021. A sociedade brasileira evoluiu muito. Muito embora as vias de fato ou agressões físicas que ocorram entre um casal, esse casal pode ser homem e mulher, homem com homem e mulher com mulher. Dizem respeito ao condomínio. E o síndico e sua equipe devem estar ligados a tudo que acontece, né? Muito embora essa briga do casal não atrapalhe muitas vezes a vida do condomínio, ou do vizinho da esquerda ou da direita. Mas se o síndico tiver a informação que determinada pessoa, daquele casal, um dos dois parceiros está sofrendo algum tipo de violência, seja cárcere privado, lesões corporais, não é isso? Muitas lesões, agressões psicológicas de natureza grave, o síndico não pode prevaricar. Lembrando que tem até um projeto de lei, né? Ele tem que tomar uma providência. Ele não pode ficar inerte, né? O síndico é um gestor, ele tem que ter visão quase que ampla, macro do condomínio que ele administra. Núbia, o Ricardo já foi até mais fundo aqui, já falou de briga até entre casal, né? Que também é um problema, acho que ainda mais complexo ainda do que entre vizinhos. Qual que é a sua visão nesse aspecto, nessas brigas particulares, e como o síndico deve se posicionar? Olha, como o Ricardo muito bem colocou, o síndico, antes de tudo, ele é um gestor. Então, ele é um maestro, que ele tem ali o condomínio, não a serviço. Ele está a serviço do condomínio. Então, ele precisa ter essa visão de todo. E, obviamente, a briga do casal nem sempre se restringe a esse casal. Muitas vezes, elas saem das suas paredes e elas atrapalham-se o seu vizinho. Elas atrapalham o vizinho do lado, de cima. E o síndico, ele precisa estar preparado para, obviamente, antes de tudo, saber aquilo ali, o que é que está ocasionando e o que está atrapalhando, de certa forma, a vizinhança, para poder fazer uma atuação junto a esse casal. Obviamente, começando por uma conversa, sempre, né? Sempre. A gente teve alguns casos de até tragédia, né? De feminicídio é o mais comum, né? Sim. E teve um caso, eu não me lembro agora, já faz um tempinho, de uma mulher que chegou a ser morta, né, pelo marido, e ele veio espancando ela pelo elevador. Pelas áreas comuns. E ninguém fez nada, provavelmente os porteiros devem ter visualizado algo, mas a velha expressão que você iniciou hoje, briga de marido e mulher, não se mete a colher, talvez pensou dessa forma e, infelizmente, uma pessoa chegou a vir a óbito. Tivemos um caso agora
foi numa comunidade, mas mostrou ontem no Fantástico, e tem mostrado essa semana do menino que ficou acorrentado dentro de um tanque, né, por aproximadamente 30 dias. Sim. Então, que são coisas internas, né, que não deveriam fazer, não teoricamente, mais uma vez, não diz respeito aos demais, mas são crimes, e como crimes, todo cidadão brasileiro e o síndico, como um líder de uma coletividade, deve agir, né, Ricardo? Perfeito. Esse caso da criança que foi acorrentada é uma curva fora do ponto, né? Houve uma violação ali drástica de direitos da pessoa humana, né? Que deve ser punido com rigor. Agora, dentro dos condomínios, as brigas entre condôminos, um condômino brigando com outro por conta de barulho, por conta do animal, o pet, né? Sim. Por conta até muitas vezes de cultura. Eu administro o condomínio onde tem 5, 6 culturas. Eu vou até recolocar. 5, 6 culturas, não. O Brasil está inserido ali, são 27 estados e o Distrito Federal. Então, são 27 culturas e mais o Distrito Federal. E alguns países moram dentro do condomínio, é grande. É um condomínio de classe média alta. Como o síndico faz para administrar briga entre vizinhos por conta da cultura de cada um? Não é isso? Um ouve uma música de um jeito, outro acende o narguilé, outro cozinha em tachos onde produz muita fumaça, óleo. Não vou falar com a cultura aqui, porque não é essa a nossa intenção. Todas as culturas são bem-vindas ao nosso país. Sim, mas temos culturas que são muito diferentes uma das outras, né? Muito diferentes. E que, de certa forma, me entendam de maneira correta, podem até agredir um pouco a outra cultura. Desde que a cultura praticada ela não venha violar a lei brasileira, Sim. Não é isso? O Brasil recepciona bem. Agora, existem algumas culturas aqui que vêm para o Brasil que elas chocam o brasileiro, né? Onde provocam que, muitas vezes, litígios dentro dos condomínios. E o síndico tem que, de uma forma ou outra, trazer esse condômino e conversar com esse condômino. Agora, quando o condômino não fala português e não quer entender a sua cultura, a caneta adianta, a multa adianta. Esta é a questão. Nós temos, nós temos, muito bem falado, não sei qual é o condomínio, você falou que são diversas culturas, mas temos, vou dar um exemplo de uma cultura, isso é um exemplo, nós temos no Bom Retiro, por exemplo, condomínios que são de familiares coreanos que não falam português, que recebem jornal, porque ali virou é uma mini Coreia ali dentro. Então recebem o jornal coreano, almoçam no restaurante coreano, fazem negócios com coreano. Imagina você ter um síndico, na verdade o síndico brasileiro ali seria o estrangeiro. Então você trouxe uma pimentinha aí bem apimentada, Como né? gerir nessa hora, né? Dificultou muito, né? Mas trazendo um pouquinho simplificando um pouquinho o que é o mais comum, que é a briga principalmente entre vizinhos por conta de barulho, né? E o momento atual que a gente vive, que as pessoas vivendo intensificamente dentro do condomínio, porque a gente vive num momento de pandemia, as pessoas estão trabalhando mais dentro de casa, as crianças ficando mais dentro de casa, e isso aumentou absurdo o número de problemas. O que fazer, o que a Núbia síndica fazer no momento desse? Então, essa realidade, a pandemia nos trouxe o home office. O home office já existia, era conhecido, mas ele trouxe essa realidade das pessoas. Né? Intensificou completamente, né? Então, no meu condomínio, eu tinha lá 3 pessoas que trabalhavam em home office. Hoje eu tenho 30, 40, todos os condôminos ali em home office. E essas culturas que o Ricardo falou muito bem, diversas, elas estão juntas, mais juntas do que nunca. Então, as dificuldades, sim, elas se avolumaram. A gente tem questões desde o carro, que está mais na garagem. Sim, dificultando a manobra. Então, eu tive problemas. As pessoas que antes saíam de manhã para trabalhar e tinham espaço ali. Hoje em dia, os carros... Essa garagem é muito apertada, não consigo mais estacionar. E se acha no direito de usar um pedaço da vaga do vizinho, aquela vaga que ele não tem. E isso gera um estresse. A questão do som alto durante o dia, que antes não era ouvido porque um dos condôminos estava no trabalho. Sim. Então ele não ouvia aquele som e aquele vizinho está acostumado a ouvir som alto.
Só que agora, o condômino do lado, às 10 da manhã, onde o barulho é permitido até certos decibéis, diz, não, mas está atrapalhando o meu trabalho, eu não me concentro. Então, a gente tem problemas novos que antes não eram problemas, e essa diversidade junto, eu acho que elas intensificaram. E como você tem sim. agido? Olha, lá a gente tem conversado, tem bastante, tem chamado sempre os condôminos. Eu tenho o hábito, eu chamo primeiro separadamente, eu bato, ó, você pode me contar aí o que é que está acontecendo? A gente ouviu reclamações e eu não exponho o reclamador no primeiro momento. Ouço e depois eu venho para esse reclamador e digo, olha, eu tive uma conversa com a pessoa e a visão dela é essa. E aí, em geral, a gente tem conseguido essa negociação, primeiro conversando separado com esses vizinhos e a coisa se resolve. Tem acontecido isso. E Mediação. Mediação é o que a gente está usando. Mediação, eu acho que é o caminho. Você tem feito isso, Ricardo, na questão de mediação também? Como ela colocou lá, o Brasil já vinha tentando implantar o home office. Agora o Brasil implantou o teletrabalho. Home office ficou de lado. Hoje o contrato de trabalho é feito para a pessoa trabalhar em casa, não vai mais na empresa. A contratação é feita via online, o trabalho é online e a rescisão via online, não se vai na empresa. É teletrabalho. Isso trouxe um problemão para os condomínios. Um problemão. Aumentou água, luz, material de limpeza e muita briga. Mas muita briga dentro dos condomínios. Não é isso? Verdade. E os condomínios não estavam preparados para isso. Nós estamos, como diz o outro, rebolando para nos adequar. Não é isso? Essas questões de litígios entre os vizinhos por conta de barulho, o pet faz sujeira no local errado, não é isso? Fez com que os síndicos tivessem que convidar essas pessoas em litígio para que individualmente converse com as pessoas. E, posteriormente, reúna as duas juntas, entendeu? E converse com as pessoas. Para evitar o quê? Multa. Porque muitas vezes a multa não adianta. Se você multar o condômino, você aumenta o litígio. Então você... Pode ser lareira, pode ser uma lenha nova no fogo. Lenha nova. Você chama para conversar. Ajustou ambas as partes? Ajustou. Se o problema reincidir, aí o síndico é obrigado a cumprir a convenção condominial. Multar. O regulamento externo está ali, multa. Infelizmente é assim. Tá? Se houver reincidência naquele mesmo problema, briga, desde que não haja crime. Toda vez que houver crime, 190 chama-se o Estado, representado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Não houve o crime, a gestão é do síndico. É o síndico que vai mediar esse conflito. Quando o síndico não conseguir resolver, chama o conselho, para que o conselho condominial participe de uma reunião e ajude o síndico a resolver aquela questão. Tá? Quero saber o seguinte, e vocês vão responder isso para mim no segundo bloco. Dá para a gente ter ações prévias? Dá para a gente fazer uma conscientização desses moradores? Dá para a gente ter algum tipo de plano para que evite o conflito e para que a gente não entre no conflito e não tenha que solucioná-lo? Essa é uma pergunta. E quero também que vocês tragam casos que já aconteceram com vocês como síndicos para a gente conhecer um pouco dessas brigas entre vizinhos e as soluções que vocês tomaram nesses casos. Vão pensando, vocês já me respondem e você que está nos assistindo terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!